Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Rebeca, esse é o meu canal. Gente, eu quero pedir desculpa porque eu sei que demorou bastante para sair esse vídeo. Enfim, vamos pro tema. Mateus 13:15, ele vai falar sobre pessoas que têm um coração insensível para ouvir a voz de Deus. E por causa da insensibilidade, elas não conseguem ver, elas não conseguem ouvir e não conseguem entender ao que o Senhor quer dizer, o que o Senhor quer mostrar. E se elas tivessem um coração sensível, elas se converteriam e ele, Jesus, as curaria. Aí você pensa, mas elas se converteriam, eu já sou convertido, Rebeca. E aí, eu já sou cristão. Essa palavra não é para mim, mas essa palavra é para nós. Por quê? Uma coisa que acontece, a gente vê o exemplo de Israel na Bíblia. Israel foi uma nação muitas vezes rebelde, que deixava de ouvir o Senhor, que deixava de cumprir os mandamentos. E Israel, mesmo vendo tantas maravilhas, e falando do povo que estava ali no deserto, via tantas maravilhas, era maná, era coluna de fogo, nuvem, e ainda assim pecou contra o Senhor, ainda assim se desviou muitas vezes. Deus, ele chama, ele quer que ele criou Israel, ele chamou Israel para ser um reino de sacerdotes. E quando você vai observar lá em 1 Pedro 2, ele vai falar a mesma coisa pra gente, que a gente é nação santa, sacerdócio real. Então, o que era para o povo de Israel, agora se estendeu pra gente, pra todo mundo. E a gente consegue tudo isso por causa de Cristo, que se torna o nosso sumo sacerdote. Então, nós somos sacerdotes do Senhor. E eu topei no meio lapela. Acho que escutaram o som. Então, nos tornamos sacerdotes do Senhor. E sendo sacerdotes do Senhor, não tem como viver, ser cristão, sem escutar a Deus. Às vezes, gente, tem uma frase que eu assisti o documentário Fé Não Fingida aqui no YouTube, muito bom mesmo, recomendo. Um documentário rico, de graça, assim. 1 hora, gente, é um filme. Nem lembro se é 1 hora, se é 2 horas, mas é um filme, é um tempo de um filme. E que enriquece muito a nossa vida. Eu já assisti ele várias vezes. Em uma das partes, que uma senhorinha, que eu não lembro o nome, estava falando sobre o Espírito Santo, ela fala algo muito real da nossa vida cristã. Tem muita gente que ora, inclusive eu, que ora assim, ora, fala, pede as coisas a Deus, e depois, tipo, não quer, ou não para ouvir o Senhor, a resposta dele. E ela pega e dá um exemplo do telefone, que a gente pega, quando a gente tá conversando com alguém, a gente fala, alô, fala, mas a gente espera a outra pessoa responder. A gente não pega e fala, alô, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e desliga. Isso não acontece. Mas com Deus, às vezes, a gente faz isso. A gente fala, e a gente não espera a resposta, a gente não se preocupa em escutar o que ele está dizendo, o que ele está direcionando no nosso coração. E a palavra que eu quero falar para vocês é: quando Deus falar com vocês, não endureça o coração de vocês. E endurecer, ele é um verbo, né? Porque ele sai de um estado que ele está mais maleável, a coisa está maleável e se torna dura, vai ficando mais dura. É um verbo endurecer. Quando a gente aceita Cristo, a gente às vezes está com aquele coração do primeiro amor, a primeira paixão. E a gente vai se doa todo, porque a gente entende o evangelho. Mas aos pouquinhos tem coisinhas que a gente vai deixando entrar no nosso coração, que vai endurecendo, é como se fosse entupir nas veias do nosso corpo. O corpo, ele é muito importante, porque o sangue, ele circula por meio das veias. E se o sangue deixa de circular em alguma parte do corpo, ela vai necrosar e ela vai morrer. Ali, mesmo com você tendo o corpo vivo. A mesma coisa, gente. A Bíblia diz que nós somos fonte de águas vivas. Mas quando a gente pega e bota pedras nessa fonte, quando você tem um rio, você coloca obstáculos nesse rio, você desvia a rota do rio, ou então o rio para de fluir. E quando a gente deixa de ouvir Deus, a gente vai limitando o que Deus pode fazer na nossa vida e através da nossa vida. Quando eu falo na nossa vida, porque quando a gente pega e deixa de ouvir Deus, é difícil para Deus trabalhar em nós. A gente coloca um limite em Deus. Porque Deus, ele é diferente do diabo. O diabo, ele vem e invade. Você deu brecha, ele invade.
Deus não. Deus, ele é cavalheiro. Tá lá em Apocalipse 3, que ele vai bater a porta. Quem ouvir e abrir a porta, tiver uma ação, abrir a porta, ele vai entrar e vai ceiar. Então, o problema de quem tem o coração endurecido, que a gente às vezes endurece nosso coração, não é que a gente não ouve, porque a gente ouve o bater na porta, mas a gente não abre. Às vezes porque Deus, ele pede alguma coisa a gente que a gente fica receoso de dar. E olha, quando a gente se prende muito a dar algo que Deus pede, é porque o nosso coração está naquilo. Aquilo ali se tornou um ídolo para nós. Eu falo isso de experiência própria, porque quem era eu anos atrás? Olha, eu anos atrás dizia, tipo assim, Deus, me mate, mas não me deixe falar em público. Olha aqui, agora eu gravando vídeo na internet. Hoje mesmo que eu tô gravando esse vídeo, depois de um culto que eu fui pregar, o primeiro culto que eu fui pregar. E, gente, eu não vou dizer que foi fácil, não. Não foi fácil. Mas eu fiquei pensando, não morri. Porque antes eu ficava assim, ai Deus, eu vou morrer. Ai, quanta vergonha. Não sei o que mais. Eu nem lembro, parece que foi tanto tempo atrás. Mas a minha mentalidade era tipo assim, eu prefiro morrer do que falar em público. De tanta vergonha que eu tinha. E eu colocava ali uma barreira para o agir de Deus na minha vida e através da minha vida. Porque se você se esconde, você não tem como ser usado. E uma coisa que Deus foi trabalhando no meu coração foi aos pouquinhos, conforme eu dava o limite a Deus. Porque Deus, ele não vai onde você não deixa. Ele te respeita, ele respeita seus limites. Mas, conforme você vai ganhando intimidade com Deus, você vai sabendo que Deus é bom, que ele é maravilhoso, que a vontade dele é perfeita, ela é boa. E a gente às vezes esquece da parte que ela é agradável, porque a vontade de Deus não é apenas boa e perfeita, ela se torna desejável, ela se torna agradável a gente quando a gente passa a estar com Deus. Então, quando eu fui começando a ter intimidade com Deus, com maior confiança, fui aumentando os limites, vamos dizer assim, para o que Deus podia agir na minha vida. E aos pouquinhos, Deus foi me colocando em lugares, em situações, até que hoje eu fui lá e preguei. Não foi perfeita a pregação, né? Eu falei, às vezes me confundi, fiquei com vergonha algumas vezes, mas eu tô tão feliz de ter, porque eu tive o coração disposto a servir a Deus, ao agir de Deus. E eu sei que em outros momentos eu não estava com o coração endurecido, mesmo sendo cristã há muitos anos, eu estava com o coração endurecido. Então, essa palavra é para você também. E talvez você esteja se perguntando, mas como ouvir a voz de Deus? Olha, o Espírito Santo, ele fala de diferentes formas. Nem sempre vai ser uma voz audível, que nem você está me ouvindo agora. Eu já ouvi a voz de Deus audível? Já, uma vez. Quando era criança, eu não lembro exatamente o que foi que Deus falou, mas eu lembro exatamente de como foi. Mas a voz de Deus audível, nem sempre. Às vezes Deus vai falar audível com certas pessoas, às vezes em certas situações. E talvez você nem nunca ouça a voz de Deus audível, para falar a verdade. Mas não é razão para achar que Deus não vai falar com você. Porque eu achava que Deus só podia falar quando fosse audível. Muitas vezes eu orei dizendo, Deus fala comigo, Deus fala comigo. E Deus foi trabalhando em mim, quebrando, dizendo assim, não me coloque na sua caixinha. Porque às vezes a gente pega a nossa referência humana, a gente pega, tem que ser desse jeito. E a gente limita dizendo assim, Deus, você é assim. Você, se for Deus, vai ser assim. E quem é a gente para dizer como é que Deus pode e deve agir? Porque é Ele que sabe, Ele que é Deus. E Deus foi quebrando isso em mim. Então, hoje eu sei, por experiência própria também, estou falando para vocês, compartilhando, que Deus fala de formas diferentes. Deus, ele usa pessoas, que nem ele pode estar usando eu agora para falar com você através desse vídeo, que nem ele usa muitas pessoas para falar comigo em vídeos. Pessoas, às vezes, na igreja, que vem dar uma palavra. Às vezes não é nenhuma palavra, mas um abraço que a pessoa te dá e você sente a presença de Deus ali, você se sente que foi abraçada por Deus. Ali, Deus trabalha, Deus usa pessoas. Deus, ele fala através de pensamentos, mas aí isso já é tema para outro vídeo, mas pensamentos que a gente tem que aprender a discernir se vem ou não dele, mas esse discernimento vem com intimidade, conforme a gente vai criando um laço com Deus,
a gente vai conhecendo a Deus, a gente vai saber se aquele pensamento pode ou não ter vindo dele. Eu não vou dizer que eu já tô 100%. Gente, eu tô aprendendo também, viu? Às vezes eu me pego pensando, será que sou eu? Será que é o Espírito Santo? Mas, às vezes, é bom dar uma arriscada. Às vezes eu fico assim, bem, se for eu, no máximo, não vou nem passar vergonha, no máximo. Mas se for Deus, isso aqui é uma oportunidade de falar com a pessoa. Às vezes Deus diz assim, vai falar com fulano sobre isso, isso, isso. Você, mas eu nem conheço essa pessoa, nunca nem vi na minha vida. E ele assim, será que sou eu que tô falando? Será que é meu pensamento? Aí você pode chegar de uma maneira sutil em fulano e falar assim, por acaso você aconteceu isso na sua vida? Se for Deus, a pessoa vai lá, sim, você vai testando até onde você pode ir. Sim, foi, aconteceu. Gente, eu tô falando isso, mas eu tô aprendendo isso também, tá? Eu tô falando isso, mas eu tenho muita coisa pra melhorar, porque às vezes eu mesma eu duvido, às vezes, se é a voz de Deus ou se sou eu. Mas, se for a voz de Deus, não fique se prendendo, mesmo que tiver que arriscar, mas eu vou passar vergonha. Vai lá, passe vergonha. O que é passar vergonha? Vai passar vergonha é passar por um momento, só por um momento. É melhor fazer a vontade de Deus do que não fazer. É melhor arriscar fazer a vontade de Deus, mesmo que aquilo ali, tipo, não foi um pensamento, tá? Enfim, outra forma que Deus usa muito para falar é através de contemplação. Você olha para as coisas, você olha para uma árvore, para os animais, e você começa a observar e contemplar e adorar a Deus. De repente, às vezes o Espírito Santo está ali trabalhando com você, está conversando com você, e você aprende algo diferente, ou então você lembra de algum versículo. Isso é o Espírito Santo. Ele vai trazendo seu repertório também. Por isso que é importante ler a Bíblia. Às vezes você lê a Bíblia em um versículo e você acha que, mas o versículo não foi para hoje, eu não aprendi nada. Mas aquilo ficou guardado em você, ficou como se fosse um repertório mesmo. Ficou guardado em você e no momento que você tem necessidade daquilo, o Espírito Santo traz a memória. Isso já aconteceu comigo e eu acho isso tão lindo. Eu vou dar um exemplo para vocês que isso aconteceu. Já tinha lido Abacuque e achei um livro muito bom. Bem curtinho, sério, gente. Leiam, vocês vão ter a oportunidade de dizer, li um livro da Bíblia e ainda vão ser muito enriquecidos com Abacuque. E fui edificada por aquela palavra e teve um momento da minha vida que eu estava orando por algo. E esse algo não estava acontecendo e é algo que eu oro, tipo assim, se brincar, eu oro há, mais de 18 anos. Eu vou falar 18 anos porque eu não sei exatamente com que idade que eu comecei a orar, mas eu comecei a orar e eu já estava orando sobre isso. E nunca aconteceu. Eu estava começando a ficar triste, mas a verdade de Deus foi plantada em mim, essa mensagem. Essa mensagem entrou no meu coração, um solo fértil, e o Espírito Santo me trouxe à memória a passagem de Abacuque, porque naquele momento eu estava triste, mas o Espírito Santo veio falar sobre alegria, que não importa se a videira não floresça, que sempre há um motivo de se alegrar, porque Deus é bom. Então, naquele momento eu estava triste, porque o que eu estava orando não estava acontecendo. Mas eu aprendi, e o Espírito Santo trouxe a memória, que independente se o que eu estou orando vai acontecer ou não, independente se as coisas vão ficar boas ou não, Deus é bom. E isso é um motivo de alegria. Então, Deus, ele fala através do pensamento e através da palavra dele. Sério, gente, uma coisa que eu falo sempre para quem convive assim perto de mim, que às vezes tem dúvidas, sempre me perguntam como é que o Espírito Santo fala. E eu sempre digo assim, você quer ouvir a voz de Deus? De certeza, sim, de certeza, funciona. Leia a Bíblia. É isso, leia a Bíblia. Porque às vezes você, no início da sua caminhada cristã, você não vai ter muito discernimento para você saber o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Ou se você escutou uma voz que era de Deus, era Deus falando, você não vai ter esse discernimento, porque você não está conhecendo a Deus direito, você ainda não conhece. Você ainda não tem esse relacionamento tão íntimo a ponto de saber, de discernir a voz dele. Então, você comece pela Bíblia. Sério, funciona. Uma coisa que mudou a minha caminhada cristã, ler na Bíblia, não leia a Bíblia só pensando em interpretar ou adquirir conhecimento. Eu fazia muito isso. Mas leia a Bíblia com fome de conhecer quem Deus é. Queira saber como é que Deus se revela, aparece aqui na Bíblia, porque ele aparece muito forte.
E uma oração que eu sempre faço, recomendo, faça você também aí na sua casa. Toda vez, antes de ler a Bíblia, ore e peça ao Espírito Santo. Espírito Santo, fala comigo, me mostra, me dá revelação. Eu já falei isso, acho que em outros vídeos. E faz muita diferença, gente. É uma diferença tremenda entre você interpretar e você entender. Porque a interpretação você pode fazer com sua mente, é através do seu conhecimento. E não é ruim interpretar, os teólogos fazem muito isso, porque eles vão ver o contexto, eles vão ver como é que foi escrito o texto. Mas o entendimento quem dá é o Espírito Santo, porque é ele que sonda e conhece as coisas de Deus. É ele que conhece o interior do Senhor, porque ele é o próprio Deus, ele é a própria pessoa de Deus. E uma coisa que a gente vê muito falando assim, as pessoas não consideram, porque o tempo da graça é um tempo muito bom de você se achegar a Deus, porque antes a gente não podia se achegar a Deus simplesmente, a gente se tornou sacerdote, e antes a gente tinha que procurar um sacerdote, a gente tinha que procurar alguém para interceder por nós. E agora, quem intercede por nós é Jesus. E nós buscamos a Deus diretamente. Muita gente pensa que por causa disso o tempo da graça é mais fácil. Mas não é. Porque o tempo da graça, o Espírito Santo vem habitar em mim e em você. Nós nos tornamos templos do Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus. Já pensou? O Criador do universo veio habitar em mim e em você está habitando em mim. Então eu não posso viver minha vida achando que eu tô sozinha. Eu tenho que considerar que Deus está aqui e isso é para tudo. Porque é o Espírito Santo que ele convence a gente do pecado. A gente fica mais parecido com Cristo quando a gente anda com o Espírito Santo. Ele nos ensina. Ele gera em nós o fruto do Espírito Santo. Porque é fruto. Porque se ele está plantado na gente, ele vai dar frutos. A gente vai começar a dar frutos. Lembra que eu falei que a gente é fonte de água viva e tem as pedrinhas que vão desviando os caminhos? Ou então que empata o fluir do rio. Então o Espírito Santo ele vai tirando essas pedrinhas, vai tirando essas barreiras. Quando a gente ouve a ele. Ele é uma pessoa. A gente não pode entristecê-lo. Entendeu? A gente tem que estar ouvindo ao Espírito Santo, porque ele é massa demais. Ai, ai, que engraçado. Enfim, outra coisa que o Espírito Santo fala, ou faz, ele nos direciona, ele nos guia, na verdade. E ele, além de dar o entendimento, ele dando a direção, às vezes por coisas, gente, coisas simples. Pergunte ao Espírito Santo, pergunte, Deus, qual é a sua opinião sobre isso? Às vezes a resposta não vai vir no mesmo dia, mas a resposta do Senhor vem, e vem no tempo certo. Pergunte, insista, persista. E às vezes eu faço isso também para série, para filme, para música, para roupa, para questões importantes na minha vida. Deus, em qual área que eu devo focar agora? Em qual estação que eu estou agora? Onde é que eu devo gastar meu tempo intencionalmente nesse momento para que o Senhor seja glorificado? Porque, por exemplo, eu estou na faculdade, estou fazendo psicologia, para quem não sabe, e eu estou no momento agora que eu estou migrando para o 7º período, eu acredito. Eu sempre estou perguntando a Deus, Deus, onde é que eu devo focar meu tempo? Me mostra o Senhor aqui nessa faculdade, me mostra o Senhor nesse assunto, porque eu vou trabalhar e eu vou ser uma psicóloga cristã. A nossa visão humana é limitada. Eu só sei do presente, mas Deus ele sabe do futuro, do passado, do presente, e ele está em todos os tempos. Então ele sabe exatamente o que eu preciso para esse tempo. Ele sabe direcionar os seus filhos. E ele não é um Deus mau, ele é um Deus bom. Então a vontade dele ela se torna boa, perfeita e agradável para a gente. A gente tem que aprender a ouvir ao Senhor. Por último, assim, para terminar o vídeo. Ele já tá ficando longo, já tem 20 minutos de vídeo. Eu nem esperava gravar tudo isso. Mas a Bíblia diz que quando Jesus estiver vindo, ele vai separar aqueles que são seus daqueles que não são seus. As ovelhas dos bodes. E as ovelhas ele vai colocar na direita. E são essas ovelhas que ele vai dizer: vinde, benditos do meu Pai. Vinde, com alegria, vem pra cá. É vocês que vão receber a herança. As ovelhas. Mas quem é a ovelha de Deus? A Bíblia diz: minhas ovelhas reconhecem, as ovelhas reconhecem a voz do pastor. A gente tem que reconhecer a voz do nosso Deus. E reconhecer só vem com intimidade. As ovelhas têm uma memória muito boa, sério. Mas a memória das ovelhas é muito boa. E elas ouvem, mesmo de longe, a voz do seu pastor. E elas reconhecem, elas sabem. Por quê?
Elas têm intimidade com ele. Eu tava assistindo um vídeo de um pastor chamando as ovelhas vinham de lá de longe. A ovelha não era nem um pixel, gente. E ela vinha de lá de longe, porque ela ouvia a voz do pastor chamando ela para voltar. E um dia vai chegar o dia de Deus recolher e chamar todas as ovelhas e agora vamos para o céu. Vamos receber a tua herança. E outra coisa também, Jesus ele falava em parábolas. O que é parábola? São histórias. Histórias que revelam, toda vez que tiver parábola na Bíblia, é um segredo do céu, do reino dos céus, que Jesus veio trazer. E por que Jesus contava por meio de histórias? Para que se cumprisse a profecia de que pessoas ouviriam e não ouviriam, na verdade. Que elas veriam e não veriam. Então Jesus ia falando as histórias, as parábolas. E as pessoas não entendiam as parábolas, a maioria. Mas quem era a minoria que entendia? Os discípulos de Jesus. Discípulo é aquele que tem um coração ensinável, que tem um coração humilde para aprender, que senta do lado do mestre e fala, me ensine, Deus. Esse é o discípulo do Senhor. E Jesus, ele pegava, falava as parábolas e ele explicava aos discípulos depois. Então que a gente possa não ser apenas seguidor de Cristo, mas também discípulo, que a gente possa aprender com Jesus, que a gente possa ter um coração sensível à voz dele, porque Deus ainda fala. A mão do Senhor não se encurtou. Deus ainda fala por meio de tantas coisas, por meio de filme, série, música, vídeo, por meio de pessoas, por meio de pensamento, por meio de convicção no nosso coração, por meio de ouvir, por meio da palavra. E tem tantas formas que Deus fala. Só uma coisa, né? Deus ele não vai negar a si mesmo, lógico. E você só vai conseguir discernir Deus falando quando você tiver intimidade com ele. E quando você ouvir Deus falar, não endureça seu coração. Escute o que Deus está falando. Pare e escute. Pergunte a Deus, Deus, qual é a sua opinião? Porque Deus, ele quer isso, ele quer um relacionamento. Tira os limites que você coloca para Deus. Confia nele porque ele é bom e ele vai te tratar, ele não vai ser invasivo com você, ele é muito respeitoso comigo. Eu sempre às vezes espero que Deus venha com a repreensão, que é aquela assim, pá. Mas Deus vem com tanto amor. Assim, Deus me repreende também, Deus me disciplina, porque eu sou filha dele, né? Deus disciplina seus filhos e ele é um bom pai. Mas às vezes eu tô esperando que Deus venha com um carão, Deus venha me dar tipo, um esculacho. E o que Deus vem falar, Deus fala. Deus repreende com firmeza, mas às vezes com tanto cuidado, com tanto amor, que toda vez que Deus vem me repreender, eu choro. Mas eu choro porque é tanto amor, tanto cuidado, tanto carinho. E isso só é possível, eu só pude provar todas essas coisas porque eu me submeti a Deus. E é isso que eu espero de você. Que você se sujeite a Deus, porque Ele é bom. Escuta Ele, Ele vai te direcionar. Nós somos o povo do caminho. Ouve e caminha. Então é isso, gente. Que toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou do vídeo, se inscreve, dá um like, comenta. Se você acha que alguém precisa escutar essa mensagem, compartilha. E é isso. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Tchau!